prova, a gente sempre fala que tem prova, precisa estudar o que vai cair na prova. Vai depender do que a nossa inteligência artificial da Unicesumar, né, vai selecionar para cair em cada uma das provas de vocês. Porque a gente faz questão de todo o livro. É de todo o livro mesmo, professora? É sim, gente. Todos os módulos, né, todos os capítulos que nós temos aí, a gente tem questões produzidas a respeito de todos os 9 capítulos, de todos os conteúdos, certo? Principalmente porque já é uma disciplina que ela já está rodando desde 2018. Então, pode vir questões aí dos mais variados assuntos que nós temos. É o próprio sistema que ele acaba puxando aí para poder fazer, montar essa prova de vocês, certo? Então, por isso que a gente não consegue falar, o que vai cair especificamente? A gente não consegue falar para vocês. Por quê? Porque é o sistema, a nossa IA, temos a nossa inteligência artificial também, né? Que vai gerar essa prova para vocês. Então, ela puxa as mais variadas questões e vai montando várias questões diferentes. Viu? Então, muitas vezes, a prova que você estiver fazendo ali não vai ser a mesma prova do coleguinha que está na frente, porque é o que ela vai puxar ali, certo? Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Jean Raio falando o seguinte: feliz por concluir mais um módulo e triste por estar acabando essas aulas maravilhosas com a senhora. Obrigada. Obrigada, professora, que possamos voltar a ter mais aulas com vocês novamente. A depender do curso, a gente pode ter aula sim, viu, Jean? O Raila, né? Que está aqui com a gente. Mas eu que fico muito feliz. Eu falo que a cada final de disciplina, a gente aprende muito com vocês, justamente por conta esse diferencial que a Unicesumar tem de poder ter aulas ao vivo aqui direto com vocês, onde a gente tem essa oportunidade de ver as dúvidas de vocês, de ver os comentários, e é isso que torna a nossa aula cada vez mais diferenciada, um conteúdo assim muito específico, porque é a partir daqui que a gente consegue colocar em coisas práticas tudo que nós temos estudado a respeito dos conceitos, né, sobre empreendedorismo. E aqui, já iniciando a nossa aula em conteúdo mesmo, né, nós estamos aqui falando a respeito das franquias. Nós vamos falar sobre o processo de validação e de crescimento das empresas, sobre patentes, sobre registros, sobre investimentos, nesse nosso capítulo 9, certo? O Jean está falando, Jean, estou em outra conta hoje. Beleza, Jean. Pode deixar que eu vou trazendo aí, eu já sei que é você agora, vou falar só o seu primeiro nome. E aí a gente traz uma notícia agora de 2023, de março, mais especificamente, falando o seguinte: mercado de franquias brasileiro supera os 211 bilhões de reais e cresce 14,3% em 22. O número de unidades de franqueados, né, expandiu 7,8%. E a projeção para o ano de 2023 é de um crescimento de 9,5%, entre 9,5% e 12% de franquias. Professora, como que é a questão da situação das franquias? Eu achei interessante trazer essa notícia aqui sobre as franquias, primeiro porque franquias é uma das áreas que mais cresce no Brasil. Por quê? Isso não é de agora, isso é já dos últimos 20, 30 anos que nós temos observado esse crescimento. Mesmo durante o período da pandemia, a gente teve ali um crescimento dentro dessa área das franquias. O que são essas franquias? São negócios que já foram validados. E eles foram validados e se saíram tão bem nessa validação que ele conseguiu vender o seu negócio, toda a sua marca, a sua patente, para outras pessoas que desejam comprar aquelas franquias. Se você tem shopping na sua cidade, fica muito mais fácil de você visualizar essas franquias. É um dos lugares onde você vai encontrar mais franquias, né? Desde o consagrado McDonald's, né? Uma das franquias mais famosas a nível mundial, até mesmo franquias brasileiras que estão se iniciando e têm crescido de uma forma significativa, como aqui em Maringá, nós temos a franquia do Gela Boca, né, que é maringaense e tem crescido no Brasil de forma significativa. Então, a gente tem aí esse negócio que já foi validado e que ele já consegue ser reproduzido em vários locais do Brasil, mesmo com suas especificidades, mesmo com regiões, cidades, estados e cidades tão diferentes umas das outras, a gente consegue ter essa validação do negócio
e ele vai ser possível de ser replicado em várias outras cidades, certo? E você, tem a sua franquia preferida? Mandem aí que eu fiquei curiosa agora para poder saber. Uma das minhas franquias preferidas, que eu acho linda, é a Imaginário, né? Eu até trouxe para vocês aqui em aulas passadas para poder falar um pouco mais, né, dessa franquia, que eu acho ela muito criativa, muito inovadora, muito inquieta, né? E ela sempre consegue trazer produtos inovadores e com soluções muito boas. E você, qual que é a sua franquia preferida? Mande aí para a gente conhecer um pouquinho mais, certo? Harley já mandou aqui, ó, Cacau Show. Deixa eu ver. Harley mandou Cacau Show. A Mária falando Boticário. O Johnny falando Chiquinho. Ah, eu também gosto bastante. A minha mãe que ama o sorvete do Chiquinho. O Everton mandando boa noite aqui. Boa noite, Everton. Boa noite, Flávio aqui, que mandou aqui pra gente. O Rafael Wilson também, que mandou boa noite. Linda Jo também gosta da Cacau Show, tá falando aqui pra gente. E aí, a gente já traz aqui, vocês já estão trazendo a resposta para essa pergunta aqui que eu trouxe para vocês. Quais são os modelos de negócios já validados? Aqui a gente está falando mais especificamente a respeito de franquias, mas a gente vai voltar a trazer o contexto das startups, certo? Que são essas empresas que trabalham aí em escala dentro de um ambiente que não é que tem uma segmentação de clientes tão bem estabelecidas ainda. Deixa eu ver quem mais aqui. O Pedro falando da Subway. O Wanderson da Café Caramelo. Linda e Cássia falando a minha Cacau Show e o Chiquinho. E o Dernande falando das Havaianas. Robson, boa noite. Seja bem-vindo à nossa aula. Jean, Rinodei, Três Corações, Pedro falando da Malve, Paulo também gosta do Boticário, Carlos gosta da Natura, o Marco falando da Centauro, isso mesmo. Agora, a Centauro, Marco, eu peço até perdão pela ignorância, mas eu não sei se ela opera só com lojas próprias ou se ela tem franquia também. Se alguém puder dar uma conferida a respeito disso, eu vou ficar grata, porque eu fiquei na dúvida agora, certo? Mas fiquei curiosa. Então, aqui vocês estão trazendo exemplos de alguns modelos que já são validados, né? Enquanto vocês vão mandando aí mais franquias que vocês gostam, eu vou trazendo aqui os temas que nós vamos tratar nessa nossa aula 9, né? Nossa última aula. Vamos falar sobre validação, criação da demanda e da empresa. Validação pelo cliente e MVP, né? Que nós temos, ou MPV em português, ou em Portugal, seja onde estiver em Portugal agora, gente. Propriedade industrial, que nós vamos falar sobre patentes, né? Teste de solução com o cliente e geração de demanda e estruturação do negócio que nós temos, certo? Filmes online falando aqui da Unicesumar, deixa eu ver aqui mais, Guilherme falando da Starbucks, Flávio trazendo o exemplo da CVC Brasil. Aqui, ó, o Lucas tirando a nossa dúvida, era o que eu achava também, estava pensando, Centauro é loja própria, você não consegue abrir uma Centauro, isso mesmo. Acho que a Centauro, a Decathlon, né, elas são todas lojas próprias mesmo que elas abrem, não é franquia. Mas para vocês entenderem, né, esses negócios bem-sucedidos que nós temos no Brasil. E aí, quando a gente fala a respeito de validação de negócios, quando nós falamos a respeito de negócios bem construídos, né? Acho interessante trazer esse pensamento aqui. Pense grande, comece pequeno. E aí a gente pode colocar aqui como exemplo também, né, que tem tudo a ver com esse nosso pensamento do autor desconhecido, da Franciele, trazendo aqui o exemplo do Kumon, que tem aí, teve seu início ali, começou de uma forma pequena, mas que hoje tem praticamente pelo Brasil inteiro, né, essa franquia da Kumon, que é voltada para a educação, para o ensino de português, matemática principalmente, né, um dos seus principais fortes, né, é matemática, português, inglês, japonês, né, que tem que ir em Maringá também, para poder ensinar para as crianças e adultos também, né, para ensinar de uma forma bem descomplicada. E aqui, quando a gente fala a respeito do processo de validação de um negócio, nós passamos pelo modelo de negócios, onde a gente precisa compreender quais são os 9 elementos envolvidos na construção de um negócio,
na validação e no teste de cada um desses 9 elementos, para que a gente consiga obter aí bons resultados junto aos nossos clientes, né? Para poder fazer uma entrega cada vez mais adequada, certo? A Vivo também, ela opera com empresas próprias, viu, Marco? O Jean pergunta, professora, o que pode ser uma franquia? Uma franquia, para vocês entenderem de uma forma assim bem simples, uma franquia é um negócio que foi testado, que foi validado de uma forma positiva e ela consegue ser replicada mesmo, com toda a sua arquitetura de loja física, com seus produtos, com padrão de atendimento, ela tem todo um know-how, que a gente chama de know-how, e marca que já foi validada. Então, se você, por exemplo, quer começar a empreender, vamos supor que uma franquia do Kumon, é uma das áreas, né, de educação que eu me identifico bastante. Eu sou licenciada em letras, né, ou tenho licenciatura em matemática, então eu quero abrir uma franquia do Kumon. Quanto que eu preciso para poder abrir uma franquia do Kumon? Aí eu vou entrar em contato, eu vou mostrar todas as minhas credenciais para poder tocar aquele negócio e eu posso comprar o direito de ter aquela loja da franquia do Kumon na minha cidade, certo? Aqui em Maringá, eu acho que nós temos 2 franquias do Kumon, se não me falha a memória, são 3. E aí, você tem ali a oportunidade de ter um negócio que tem maiores chances de ter sucesso. Por quê? Porque ela já é um negócio que já foi validado e que ela teve sucesso ali, e as suas chances de investir em algo que já deu certo, elas são maiores. Então, essa é uma franquia. Isso caracteriza uma franquia, certo? Loja própria, o Jean falando, ficou na dúvida depois que falou da Centauro. Então, essa franquia, eu compro o direito de utilizar aquela marca e nessa compra, né, desses direitos, eu ganho todo o treinamento, eu tenho ali, a depender do produto, né, se for um produto, como no caso o Gela Boca, né, que a gente tem, que é daqui de Maringá, que é uma sorveteria, que tem sabores muito específicos, que tem ali toda uma apresentação e um marketing para poder mostrar a sua marca, então você vai ter todo o treinamento. Já uma loja própria é quando a própria empresa ela vai abrir essa loja em várias cidades, como Magazine Luiza, Americanas, a própria Centauro. O Wanderson até complementa aqui, né, o que a gente tem falado, tem que ter o mesmo padrão em tudo. Pensa no McDonald's. O McDonald's é um caso clássico de franquia e há muitos anos, né, que ele existe. Então, a gente tem aí essas franquias que são empresas que já foram validadas, certo? O Ednilson fala o seguinte, boa noite, professora. Boa noite, Ednilson. O Lojas Açaí é franquia ou própria? Eu não conheço. Eu particularmente não conheço. Pode até, quem puder, ir dar um Google, né, para poder socorrer a gente. Então, mas eu acredito que muitas dessas empresas de açaí, né, pelo Brasil, elas têm sido franquias, certo? O Nato falando, o McDonald's foi assim, e os donos foram passados para trás. Tem toda a construção da história, né? Que a gente tem. Tá. Lojas Açaí é a Açaí com ASSAI. Certo. Então, Lojas Açaí, que é aquela atacadista, certo? É dessa que você está perguntando? Só confirma assim para a gente, tá? O Edinho está perguntando. Que aí ele escreveu açaí como a fruta, então eu entendi que são as franquias que vendem o açaí, o fruto paraense, né? Que a gente tem. Eu entendi que é isso. Agora, se for a açaí atacadista, ela é loja própria, certo? O Harley está falando, deve ser açaí com 2 S. E ela tem esse nome, a atacadista, certo? O Paulo está falando aqui, açaí, a loja, a empresa atacadista, açaí, ela é loja própria, certo? Ela é até de origem japonesa, por isso é SS e não cedilha. Deixa eu ver aqui. O Wanderson falando o seguinte, complementando, mas já li algo do tipo, um dos problemas da franquia é que os fornecedores têm que ser os indicados pela empresa, com certeza, porque para manter o padrão. E muitas vezes aumenta o custo e diminui o lucro do franqueador. Exato, a pessoa precisa pesar, certo? O que vai ser mais interessante para esse empreendedor.
qual que é o perfil desse empreendedor. Tem empreendedor que não tem perfil para ser um franqueado. Por isso que a franqueadora, que é aquela empresa que vai conceder os direitos da sua loja para terceiros, ela vai fazer toda essa análise do perfil dessa pessoa, certo? Ah, professora, quer dizer então que não é só eu ter dinheiro para comprar uma franquia? Não. Você vai passar por todo um processo de análise, certo? Deixa eu ver aqui. Linda já fala o seguinte: uma empresa que podemos comprar e montar igual em tudo, atendimento, qualidade, direito, nome, imagem, isso mesmo. Se você for numa loja, se você for no McDonald's aqui em Maringá, ou no McDonald's lá no Amapá, lá em Macapá, né, cidade onde tem vários tios, né, minha avó mora lá, você vai encontrar o mesmo padrão, você vai encontrar os mesmos produtos, as mesmas promoções, os mesmos brinquedinhos do McLanche Feliz. Então, isso é uma franquia. É você comprar esse direito. O Ednilson reforça aqui. É a loja açaí, né? Não as que vendem o fruto açaí. Ah, pronto. Agora sim. Aí você fez... Agora descomplicou o juízo da professora. Deixa eu ver aqui. Boa noite, professora. O posto de gasolina Ipiranga, eu não sei se ele é franquia, gente. Eu acredito que é rede, como boa parte dessas empresas de combustível. É uma rede de postos, certo? Então, aí vai ser loja própria. A Van também é loja própria? Com certeza, é loja própria. Não é franquia, certo? Jean falando aqui, deve ser por isso que todas as americanas têm o mesmo padrão de atendimento, deve ser 10 caixas, somente um funcionário. É loja própria também, viu? Então, fechada aqui a respeito dessas diferenças entre franquia e loja própria, certo? Para vocês entenderem melhor da validação do negócio. Perdão, gente. Como funcionam as coisas dentro do seu setor? O que isso tem a ver com validação de negócio? A gente tem falado muito sobre inovação, sobre buscar solucionar, entender problemas, compreender problemas para buscar soluções cada vez melhores. E aí eu gostaria de convidar vocês para poder pensar a respeito de como funcionam as coisas dentro do seu setor. As coisas são sempre feitas da mesma maneira? Existe desperdício? Existe uma má gestão de pessoas e de equipes? E como que seria possível melhorar essas coisas dentro da empresa, né? Muitas vezes, como que as coisas são encaradas dentro de um negócio, né? Existe o quê? Padrões a serem aceitos. Nós temos um mundo de oportunidades. A gente pode estar aí de frente a problemas que podem trazer grandes oportunidades. Pode ser que não tenhamos ali hipóteses claras, mas para que a gente possa desenvolver essas hipóteses. E a gente pode, por vezes, ter medo de todo experimento, de desenvolver um negócio que venha a ser sustentável, com uma visão, uma boa proposta de valor. Então, como que as coisas são encaradas aí dentro do seu dia a dia? Ela tem essa perspectiva de inovação, de trazer melhorias, de buscar novas soluções, de compreender quais são os problemas, para a gente poder entender melhor como que a gente pode entregar melhores soluções. Então, aqui a gente vai para o processo de validação de um negócio. Gente, lembrando que aqui o slide ele está pequenininho, mas essa imagem vocês têm ela com ótima resolução no livro didático de vocês, e quando vocês abrirem o slide também ela vai estar bonitinha, certo? Então, como que acontece esse processo de validação? Vamos para a prática. Primeiro, a gente tem que ter toda essa fase de se preparar para poder realizar vendas. Depois, é necessário ir para a rua. E para a rua quer dizer o quê, gente? É você estar em contato com o cliente e fazer esse teste de solução juntamente ali com ele. É preciso desenvolver um posicionamento e depois verificar se está bom, se não está bom, se o cliente está gostando daquele produto, daquele atendimento, e o que precisa ser melhorado para que a gente encontre aí uma solução melhor para entregar para o nosso cliente. E aqui eu trago o exemplo, né, da Tec Verde, empresa que a gente já tem falado desde a nossa segunda aula, né, se não me falha a memória. E a Tec Verde, ela tem aí, a gente vai ver um pouco mais a seguir, características muito específicas de inovação dentro da área da construção civil, né? E como que a gente observa que ela faz esse processo aqui de validação na prática? Observem aqui comigo, né?
Primeiro, ela consegue observar o comportamento do cliente real, em vez de formular perguntas, de apenas formular perguntas hipotéticas, né? Depois, ela busca, ela assume a posição para interagir com seus clientes reais e aprender a respeito de suas necessidades, né? Então, ela consegue observar, interagir e aprender a partir de clientes e parceiros que são reais, que são do dia a dia. E não apenas de imaginar o que o cliente ele vai desejar ter ali de entrega para ter ali atendido às suas necessidades. Então, a gente tem aqui esse exemplo na prática desse processo de validação, através do observar, interagir e aprender a partir de clientes e parceiros reais. E aqui nós trazemos novamente, né, nosso Thomas Edison aqui, que foi um dos grandes exemplos nesse processo de validação. Nós falamos na nossa aula inicial sobre ele, né? E vamos finalizar com ele, falando a respeito de como que ele conseguiu fazer todo esse processo de validação através do desenvolvimento das lâmpadas, né? Que a gente compreendeu um pouco mais na nossa aula. Então, a gente tem esse exemplo aqui de várias tentativas, de várias perspectivas que foram analisadas, que foram testadas, até que se conseguiu o quê? Gerar essa... A gente foi do invento, reforçando aqui o conceito de invento, é aquilo que é completamente inovador, mas que ainda não está pronto para estar ali no mercado, sendo vendido para todos os consumidores, produzido em larga escala, até que esse invento se tornou uma inovação. Uma vez que foi possível comercializar, tornar a lâmpada comercializável para ser fabricada em larga escala, ela passou de um invento para uma inovação, certo? Então, essa validação envolve isso. É você ter uma ideia e conseguir validar aquela ideia. É aquela ideia fazer sentido para a vida das pessoas. Assim como o Nubank conseguiu eliminar a burocracia nos serviços bancários e vários outros bancos precisaram fazer a mesma coisa para poder não ficar atrás do Nubank, assim como a Uber conseguiu criar um produto, né, um serviço completamente inovador de mobilidade urbana, assim como a Apple, né, perdão, a Apple conseguiu transformar várias tecnologias em uma só e trazer uma inovação completamente disruptiva, que foi o iPhone, e tantos outros exemplos que a gente poderia passar aqui o restante da noite citando vários deles, né? Mas como que isso vai acontecer na parte prática? A primeira fase, ela envolve a preparação para a venda. Uma vez que você fez aí a validação, você vai começar a vender esse produto. Professora, então quer dizer que eu valido e vendo ao mesmo tempo? Sim. A maior parte das vezes você vai validar enquanto você está vendendo. Entendendo isso na prática. Se você tem, né, vou trazer aqui o exemplo novamente do aplicativo da Uber, você tem o aplicativo da Uber, se você já usou em alguma cidade, mesmo que na sua cidade não tenha, mas se você já usou em alguma cidade, esse processo de validação, ele foi feito ao mesmo tempo em que ele ia crescendo ali o seu volume de clientes. O próprio iFood, né, que é uma startup inovadora, o que ela fez? Ela inventou o serviço do delivery? Não. Ela trouxe uma inovação ali que foi incremental, mas que fez toda a diferença e fez com que ela dominasse o mercado brasileiro, certo? Então, existe aí essa fase de preparação para a venda, onde ela consegue fazer esse posicionamento do produto, ela consegue mostrar ao mercado qual que é a sua proposta de valor, e porque essa proposta de valor é a melhor proposta, né? Pegando o exemplo aqui do iFood. Perdão. Ela tem ali o seu plano de vendas e também um plano de expansão para aquele determinado período. É claro que ela começou pequena e foi conseguindo validar o seu negócio, e à medida que ela foi conseguindo validar, ela foi levando cada vez mais para outras cidades, certo? Deixa eu ver aqui alguns comentários que vocês têm. O Marco Nicolau fala a respeito das óticas Carol também. Luciano fala o seguinte: tem franquias de academia em que você tem porcentagem e acompanha as movimentações e recebem os lucros, isso mesmo, né? É esse formato, né? Como funciona essa franquia. O Flávio Oliveira, o empreendedor obtém todo o modelo de negócio da empresa com seu planejamento, atendimento e o modo de fazer.
Assim, pode entregar os produtos e serviços que o consumidor já conhece, mas em uma nova loja, e em qualquer lugar que você for, você vai ter acesso, né, aos serviços ou produtos dessa franquia. O Luciano fala o seguinte: uma boa visão seria aplicar em que todos somos donos da nossa área. Aí o funcionário se torna responsável por essa área em que ele está trabalhando. Isso mesmo. Flávio, eu procuro otimizar o meu serviço em todos os sentidos, sempre aprendendo. Excelente. Então, porque a partir do momento que você tem esse olhar de aprendizado, você consegue trazer melhorias ali o tempo inteiro para o teu serviço. Harley Lima fala o seguinte: dentro do setor industrial, temos que estar sempre em melhoria contínua. A automação e a indústria 4.0 está cada vez mais forte. Isso mesmo, eu complemento, né, o que o Harley está falando. Se você não se atualizar, se você não estiver em constante melhoria, você vai ficar para trás e você não vai ter condições de alcançar, certo? Obrigada, Rodrigo. Aproveitem bastante e mandem seus comentários aqui para a gente melhorar ainda mais a nossa aula. Segunda fase que nós temos, rua. O que é estar na rua, professora? Os clientes estão dispostos a comprar o seu produto? Eles têm realmente a necessidade desse produto? Eu estou conseguindo chegar naqueles clientes que de fato têm essa necessidade? Não existe esse produto ou serviço no mercado e o que você está oferecendo, ele é único? Pensem aqui comigo. Eu acho interessante, eu acho fantástico o exemplo do iFood, porque ele conseguiu simplificar um serviço que já existia há muitos e muitos anos. Desde a popularização dos telefones, né? Quando houve lá a privatização das telefônicas, em que a maior parte da população teve acesso a um telefone fixo e depois ao celular, a gente teve acesso ao delivery, a ligar para uma loja e fazer um pedido, a pedir comida, né? Mas o o iFood, ele trouxe aí essa proporção cada vez maior e muito mais fácil, onde eu não preciso esperar a boa vontade de alguém atender, onde também a empresa, né, o restaurante, não precisa ter um funcionário especificamente só para ficar atendendo aqueles pedidos. Ele precisa ter alguém ali que vai gerenciar vários pedidos que podem chegar ao mesmo tempo e ele vai ali gerenciando. Fica muito mais proveitoso, porque uma vez que ele estava na linha telefônica com uma pessoa, ele não conseguia atender mais pessoas, certo? Você ter essa capacidade de, estando na rua, vender um produto que ainda não existe, ou pelo menos não existia, né? Observar ali quais são as complementações que os clientes desejam, o que os fornecedores e parceiros também vão colocar e acrescentar de dicas para melhorias. E aí nós vamos para a nossa terceira fase, que é desenvolver o posicionamento dessa empresa. Nessa fase, normalmente, você já realizou algumas vendas. Se vocês já assistiram o Shark Tank Brasil, vocês já conseguiram visualizar bem esse processo de validação de um produto, né? E de você conseguir desenvolver essa demanda de clientes, né? Esse seu mercado consumidor. Conhece sobre o desempenho do seu produto, você já sabe o que precisa ser aprimorado, né? E aí você vai rever e aprimorar o posicionamento no mercado para que você consiga ter mais vendas e, principalmente, você vai desenvolver a sua capacidade de atender mais clientes. Lembra lá que boa parte das startups, elas começam grande, né? Comece grande, pense grande e comece pequeno. Elas têm ali um pensamento grande, mas elas começam pequeno ali na sua região, na cidade que ela está, e depois vai crescendo. Aqui em Maringá também nós temos uma empresa de delivery, né? É uma das concorrentes a nível nacional do iFood, que é a Aikifome. Se você conhece esse aplicativo, ou já utilizou, já usei algumas vezes, né? Tem algumas cidades que a Aikifome é muito mais forte do que o iFood. Eu falo, né, pela minha cidade, lá no interior do Pará, e em Altamira, né, no Pará, que é muito mais forte do que o iFood. Então, você tem uma adesão aí de muito mais restaurantes, né? É tanto que quando eu estou lá, eu acabo utilizando só o Aikifome. Quarta fase, verificar. Vale a pena o formato desse negócio? Eu preciso pivotar, lembra lá, ó, manter a base e modificar o outro lado? Ou seguir em frente com esse serviço que eu tenho? Esse serviço ou produto atende às necessidades dos meus clientes? Ela elimina as dores e acaba criando ganhos para esses clientes? Esse negócio de fato vai gerar lucro? Ele é sustentável no sentido de que vai ter capacidade de se manter economicamente?
Ele é escalável? E se a resposta for positiva a todas essas perguntas aqui, super básico, né, gente? Só que não, você precisa continuar para ter um bom negócio, certo? E aqui eu gosto de trazer esse pensamento, né, do Lucas Garcia, que é colega de vocês da turma de 2019. Achei fantástico essa frase que ele mandou, e ele falou o seguinte: sempre haverá inovações enquanto houver necessidades. Então, se você pensa que tem alguma necessidade, que tem um problema, então pode ser desenvolvido alguma inovação, seja ela disruptiva ou seja ela incremental, para solucionar esse problema, né? Essas necessidades. E aqui a gente tem um exemplo, né, de como que essa validação foi feita, trazendo um pouco sobre a Tec Verde novamente, né, como a gente tem falado, tem usado ela de tema nessa nossa aula, né. A Tec Verde, ela é uma startup de engenharia civil que trouxe para o Brasil os conceitos de tecnologia mais avançados do mundo para tornar as construções mais eficientes. A empresa nasceu com o sonho de tornar o setor de construção civil mais industrializado e mais sustentável. Essa aqui é uma frase do Caio Bonato, né? Um dos fundadores da Tec Verde. Ela possui uma linha de produção totalmente automatizada, que permite aumentar a produtividade, diminuir os custos, reduzir em até 85% dos resíduos em obras e economizar cerca de 90% em recursos hídricos. Olha só que interessante esses dados aqui. Ela tem a capacidade de montar um prédio em apenas 7 dias, com apenas 4 operários, porque todas as partes do apartamento que ela vai montar, como janelas e instalações elétricas, elas já vêm prontas de fábrica. Então, ela tem essa capacidade de montar. E lembrando novamente, né, que essa empresa Tec Verde, né, daqui de Curitiba, no Paraná, ela que está fornecendo, né, a construção de várias casas lá naquela região de São Paulo, que no início do ano teve aí, sofreu com uma enchente muito grande e houve várias famílias que perderam as suas casas. E o governo de São Paulo, né, o Tarcísio, ele acabou desenvolvendo uma parceria com a Tec Verde para poder fazer a construção dessas casas o mais rápido possível e entregar à população de lá de São Paulo, dessa cidade, né? Então, interessante, por isso que eu achei interessante trazer aqui o exemplo da Tec Verde, principalmente em uma área que é tão conservadora, vamos falar assim, quando o assunto é inovação. Fechado esse assunto, né, da gente poder conseguir fazer essa validação da nossa demanda, né, desse processo de validação, a gente vai falar a respeito da propriedade industrial. Professora, o que é esse negócio de propriedade industrial? Propriedade industrial, ela envolve aí toda a construção de marca, ou brand, né, se você achar mais bonitinho, né, poder falar, que é a construção de uma marca. E aqui a gente já falou a respeito de grandes marcas, né, que foram consolidadas ao longo aí desses tempos, principalmente dentro do contexto, né, das startups. E a gente tem aí o Google, Coca-Cola, Apple, Microsoft, IBM, né, a Toyota, McDonald's, Samsung, GE e Amazon, né, que são empresas tanto mais tradicionais e também temos aí empresas de tecnologia. O Rodrigo falando assim, nossa, trabalhei para uma empresa em Altamira, que legal. O Jean falando, né, que lá em Belém tem a empresa que é Tobrocado, se não está enganado, né? Olha, o Antônio trabalhou na hidrelétrica de Belo Monte. Deixa eu ver aqui. O Edvaldo relembrando aqui, né, que a empresa Equifome, que era daqui de Maringá, né, que foi criada aqui em Maringá, foi comprada pela Magazine Luiza, certo? Legal esse comentário, né? Luriette falando, ela criou a Tec Verde, criou os leitos hospitalares móveis na pandemia também, né? Ela teve aí a capacidade de oferecer e levantar vários prédios para poder atender muitos pacientes nesse período da pandemia, justamente por conta desse formato. E aí, a gente envolve esse processo de patente, essa questão de propriedade industrial. Perdão. A propriedade industrial, ela envolve a capacidade que uma empresa tem de criar uma patente, de patentear algo que ela desenvolveu. A Tec Verde, ela trouxe essa tecnologia, esse conceito de tecnologia, mas ela acabou patenteando a sua própria criação aqui dentro do Brasil.
ela teve essa proposta, né, de criar ali, de fazer essas construções através de módulos, através de partes já pré-construídas que são montadas aí, mas ela desenvolveu a sua própria tecnologia. Lembra, né, que a inovação, ela está tanto em serviços, em produtos e em processos, né? Então, o processo que a TecVerde acabou desenvolvendo, ela teve essa capacidade de desenvolver patente. E o que é isso, professora? Não é a patente, se você é do Paraná, vai entender o trocadilho, né? Não é a patente aqui do Paraná, viu? Essa patente aqui, ela envolve um título de propriedade industrial, certo? E ela vai ser um título de propriedade temporária sobre uma invenção, lembra da invenção, que vai se tornar inovação comercializável, ou modelo de utilidade, que foi expedido pelo órgão oficial, que no Brasil é o INPE, chamado carta patente, que revela o reconhecimento pelo Estado de que aquele objeto, ou aquele método, ou aquele formato de produção é realmente um invento e não uma mera descoberta de algo. Professora, traduz esse negócio aí que eu não entendi foi nada, o que é uma patente. Uma patente é um direito que você tem uma vez que você desenvolve um produto, um serviço ou um modo de produção diferente. E Steve Jobs era um cara que era viciado em registrar patentes. É claro que lá nos Estados Unidos o registro de uma patente é muito mais rápido, não tem nem como comparar aqui no Brasil. Eu pesquisei aqui, né, atualizado dos últimos dados, e de acordo com dados que foram publicados em 2022, a média de tempo para poder se patentear algo no Brasil é de 5 anos e 1 mês. É muito tempo, gente, infelizmente. Porque o processo de patente envolve uma investigação a nível mundial. Então, tem que ter especialistas naquela área para conhecer a respeito daquilo, e eles recebem esses pedidos de patente das mais variadas áreas que vocês imaginarem, certo? Então, a gente tem aí todo esse processo de conquistar uma patente, né? Uma vez que você tenha um produto, um serviço, um método de produção que vai ser diferenciado. Deixa eu ver aqui. O Fábio fala o seguinte: eu confesso que sou conservador, tenho dificuldade de inovar, ainda mais no meu ramo de construção civil. É a questão de você desenvolver esse hábito. Eu falo que é você olhar para algo e pensar, nossa, como que eu posso melhorar isso? Como exemplo, né, eu sempre falo aqui, eu estou com vocês nessa disciplina, nas turmas, né, de vocês, desde 2018. E como a gente fala sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre novas ideias, uma das coisas que eu sempre busco é estudar para trazer sempre informações novas, mas em como tornar as aulas cada vez mais significativas para vocês, de como que você pode entender que o empreendedorismo, ele sim faz parte da sua vida, e sim você pode colocar cada dia mais e mais, você pode ser um intraempreendedor, mesmo trabalhando para terceiros, certo? Então, é você conseguir desenvolver esse olhar. Você pensar que quando você nasceu, você não sabia nem engatinhar, nem sentar, nem engatear, nem andar, e nem correr. E que você foi aprendendo. Por quê? Porque você foi treinado. Da mesma forma, esse olhar inovador, ele é treinado, ele é desenvolvido. E tudo que você treina e desenvolve, você precisa se dedicar, seja estudando e depois praticando, certo? É o que o Anderson está falando aqui, é trazer essa melhoria contínua, isso mesmo. Marco fala, pense em eliminar a dor do seu cliente, certamente você vai inovar. Isso mesmo. A gente precisa, sim, ter essa capacidade. Mas você reconhecer que você tem e que você tem esse olhar mais conservador é excelente. Por quê? Uma vez que você reconhece, você consegue identificar como melhorar isso, como fazer isso algo que faz parte do teu dia a dia. Certo, gente? E o que você precisa para patentear? Professora, eu descobri um novo processo aqui, agora eu quero saber como que eu posso patentear isso que eu descobri. Primeiro, precisa ser algo inovador, precisa ser uma inovação ou um modelo de utilidade. Lembra da invenção, que vai se tornar um produto inovador ou um serviço inovador, certo? Então, isso aqui que precisa. Tem que ser algo inovador, completamente diferente, ser uma invenção, um modelo de utilidade. E, professora, se eu inventei algo, o que eu preciso fazer para obter uma patente? Primeiro,
Você tem que entender aquilo, fazer uma busca para saber se realmente não existe nada daquilo ali no mercado ou algo parecido. E aí depois você vai dar entrada com a documentação no INPE, no site do INPE, INPI, certo? Ou INPI, se você quiser falar a sigla, né, nas letras normal, né? Depois você vai precisar pagar uma taxa para dar entrada, né, no início desse pedido de patente e acompanhar. E esperar, e pedir a misericórdia de Deus que o pessoal do INPE, né, consiga liberar para que você tenha a sua patente. Lembrando, né, que, infelizmente, no Brasil, esse processo de patentear é algo que leva um tempo, como eu falei para vocês. Até 5 anos e 1 mês ali, aproximadamente, né? E aí, uma vez que nós temos aí o nosso produto validado, a gente precisa compreender como que nós podemos captar recursos. Infelizmente, depois desse período de pandemia, né, e reorganização do mercado que nós temos vivenciado atualmente, os recursos que antes estavam mais disponíveis para startups e novas ideias, eles estão um pouco mais escassos. Isso aí a gente consegue visualizar até mesmo em relação a, como consequência, né, que as demissões que nós temos visto em grandes startups que estão crescendo e até mesmo em empresas da área de tecnologia. Por quê? Porque houve aí uma retração, uma diminuição, né? Vamos falar de uma forma mais clara, uma diminuição nesses recursos que antes estavam mais disponíveis para o que nós chamamos de negócios mais incertos, em capital de alto risco. O que é um capital de alto risco, professora? São esses capitais que muitos milionários, bilionários disponibilizavam para novos negócios, para novas startups. Mas não desanimem, pessoal. Por quê? Nós temos outras opções de captação de recursos aqui. A mais conhecida delas, né, é a economia pessoal, é a economia que muitos empreendedores fazem, né, para poder financiar a sua ideia, o seu próprio negócio. Existe a captação de recursos também com familiares e amigos, mas existe também o investidor anjo, que é aquele investidor que tem um capital de risco disponível para o quê? Se você apresentar uma boa ideia e já chegar com esses bons resultados iniciais, esse investidor anjo, ele vai acabar investindo para que você possa crescer ainda mais o seu negócio. O Tiago faz uma pergunta bem interessante. Essa patente é a mesma que o registro de uma marca? Não, Tiago, mas o processo é parecido de uma coisa com a outra. A patente, deixa eu colocar aqui, fazer igual ao outro, né? Foca em mim. A patente, ela está relacionada a você registrar um produto, uma invenção ou um modelo de algo assim que vai ser inovador. Por exemplo, pensa comigo quando o Steve Jobs ele criou o iPhone. Ele criou o iPhone, não existia nada que fosse igual ao que o iPhone era. Então, o que ele fez? Ele deu entrada num processo, provando com documentos, com protótipos, que aquilo que ele fez era uma invenção e era algo inovador, certo? Isso aqui é relacionado a um produto ou a um tipo de serviço que você pode ter ali, ou um modo de produção. Isso é a patente. Ela está relacionada a algo que você vai vender. Já o registro de marca é quando você dá entrada na sua marca. Pensa aqui, eu tenho a minha marca e eu vou dar entrada lá para registrar, para que ninguém tome a minha marca. Então, fazendo o mesmo paralelo de exemplo com o da empresa do iPhone. Qual que é a empresa do iPhone? A Apple. Então, a Apple, quando registrou a sua marca Apple, ela fez esse processo de registro da marca. Então, são coisas que, burocraticamente falando, né, são processos parecidos, mas são para coisas diferentes. A patente seria para produto ou serviço, modo de produção, e o registro de marca vai ser para a marca que vai comercializar esses produtos ou serviços, certo? Ficou claro?
Se não deu para entender essa diferença, mandem pergunta de novo que eu explico para vocês, certo? Deixa eu ver aqui. O Flávio traz uma notícia triste, é a realidade aqui. Pesquisei que os direitos exclusivos sobre a sua patente têm um período determinado de tempo, geralmente 20 anos a partir da data do pedido, isso mesmo. Mas existem algumas formas aí que você pode estar prorrogando, né? O Edson fala, mudar para crescer, temos que termo que usávamos nos anos 90, hoje é inovar, certo? O Diego complementa aqui, registro de marca também é muito burocrático, só que é um pouco mais rápido, viu? Bem mais rápido do que para a patente. Você precisa pagar cada atividade que consta no KNAI da empresa, exatamente. Mas aí você tem uma marca que é sua e ninguém pode pegar. Deixa eu ver aqui. Continuando sobre as captações de recursos. Voltando aqui. Falamos sobre a economia pessoal, de famílias e de amigos, que é uma forma de você captar recurso. Falamos sobre o investidor anjo. E aí você tem ali aqueles investidores que têm capital de risco para poder colocar nesses novos negócios. Temos também captação de recursos que pode ser feita com fornecedores, com parceiros estratégicos, com clientes e funcionários. Temos esses capitais de risco, que aí eles já estão relacionados a empresas, não é um investidor anjo, que seria ali a pessoa que nós temos. Se você já assistiu o Shark Tank Brasil, ali o que nós temos são investidores anjos. Vamos colocar assim para vocês compreenderem um pouco melhor. E o capital de risco são empresas que acabam fazendo aí essa negociação em rodadas de negociação que existem aí. E temos também os programas de governo, que infelizmente reduziram bastante, né? O que era para ser o contrário, né? Era aí que era para aumentar mesmo, ainda mais no Brasil, que nós temos uma capacidade empreendedora muito grande, né? Mas existem sim alguns programas do governo que têm alguns recursos que podem ser captados. O FINEP, FAPs, programas do Criatec e do BNDES. Então, aqui são alguns exemplos de captação de recursos, mas com certeza, se você pesquisar na internet, você vai encontrar mais alguns aí de alguns formatos que você pode captar recursos. O Johnny Mascarenhas pergunta: patente pode ser usada por uma outra empresa? Por exemplo, a Samsung usa o sistema operacional da Apple. Pode, se ela comprar os direitos, tá liberado. É como se você tem um produto e você vai vender o direito daquele produto para outra pessoa. Vamos pensar aqui, para vocês entenderem um pouco melhor. Você tem aí um filme que a Paramount fez. Tem aí o Mario Bros. Mario Bros, sucesso de bilheteria e tal. E aí ele vende o direito de ser exibido além da HBO, né? Naturalmente, ali da produtora. Ele pode ser exibido no Disney Plus, na Prime Videos, desde que você venda os direitos. Então, seria isso, certo? O Gilson traz uma pergunta interessante. Se você é funcionário na empresa e cria um produto novo, os direitos de patente é seu ou da empresa que você trabalha? E aí, gente, o que vocês acham? Esse direito da empresa é seu ou é da empresa que você trabalha? É da empresa que você trabalha, porque você desenvolveu aquele produto dentro daquela empresa. Um exemplo clássico disso aqui, Gilson, e todos vocês que estão aqui na aula, é a 3M. A 3M, que tem vários tipos de produto, desde paninho, né, de limpeza, até o post-it, vamos colocar aí. Tem vários tipos. E ela consegue ser tão inovadora e ter tantos produtos diferentes, porque na própria gestão de pessoas que ela faz, ela tem um tempo para que cada funcionário da empresa tenha ali um tempo dedicado para desenvolver novas ideias. E a partir disso, que ela tem vários produtos aí inovadores que saiu da cabeça, da mente brilhantes desses funcionários aí que ela tem, certo? E ela compra, ela tem, uma vez que foi desenvolvido dentro da empresa, com os recursos da empresa, aquela patente ela é da empresa, mas é claro que o desenvolvedor daquela ideia, ela ganha uma porcentagem em cima das vendas, aí vai depender do tipo de contrato. Mas se você desenvolve algo dentro da empresa, o direito é da empresa, certo?
Deixa eu ver aqui, o pessoal falou certo aqui, ó, Diego, direito da empresa, ainda Jô falando, acho que é da empresa. Isso aí, ele é um intraempreendedor, isso mesmo, Marco. Ele vai ser um intraempreendedor. Geração de demanda e estruturação do negócio, já fechando aqui a nossa aula. Como que isso acontece na prática, professora? Já para a gente poder fechar. A gente tem a primeira fase, aqui a gente vai gerar demanda. O que é a demanda? É eu ter novos compradores e a estruturação para que esse negócio possa funcionar certinho. Então, pensa aqui no iFood. O iFood desenvolveu um aplicativo, ele conseguiu fazer essa parceria com vários restaurantes, tem ali os seus entregadores próprios, né? E entregadores da própria empresa, vai depender da forma como eles vão se organizar. E aí, como que ele vai gerar demanda? Primeiro, a empresa fica pronta para poder lançar aquele produto para mais pessoas. E a gente sabe que boa parte desses aplicativos, eles conseguem ter um volume maior de clientes a partir do momento em que ela dá essa oportunidade de convidar mais pessoas. E ela vai crescendo de forma mais orgânica. O que é crescer de forma orgânica, professora? É você crescendo boca a boca. Olha só, eu gostei desse aplicativo aqui. Então, eu mando um convite para a pessoa. Aí a pessoa instala, gosta dele também e manda para outras pessoas. Então, isso aqui quer crescer de forma orgânica. Mas, professora, eu não vou precisar investir em marketing? Precisa sim, é claro, a gente tem que ter esse investimento. Então, nessa primeira fase, ficar pronto para poder lançar esse produto ou serviço. Segunda fase, ter um posicionamento da empresa e desse produto ou serviço, do que ela vai, o que ela vai oferecer para esse cliente, né? Ter o lançamento da empresa e do produto, dela se tornar conhecida, ter um marketing aí massivo, né? A gente acompanha aí, se você gosta de assistir jogo de futebol, né? Assim como eu, a depender do lugar onde você tem, ou voltando ao exemplo do iFood mesmo, o iFood ele acaba desenvolvendo parceria com várias outras, com comunicadores, com influenciadores digitais, divulga em podcast, em transmissão pela internet. Então, ela faz aí todo esse marketing para poder crescer cada vez mais, né? Gerando cupons. Então, ela consegue fazer essa geração de demanda e estruturação do negócio. E aí, nessa quarta fase, nós temos a geração de demanda, certo? Onde a gente consegue estruturar bem a empresa. Relembrando aqui, gente, finalizando a nossa aula, a nossa disciplina, temos aqui o nosso modelo de negócios para vocês entenderem, e aí eu deixo de lição de casa, além do filme que eu vou já indicar para vocês, para que vocês façam o Canva de vocês. Vamos aqui pensar, o Diego Queiroz, vou fazer o meu Canva. Quem que é o meu segmento de clientes? Qual que é a minha proposta de valor? Como que eu vou me relacionar com os meus clientes? Quais são os meus canais para poder chegar até esses clientes? Qual que é a estrutura de custo e as fontes de receita? As atividades principais, os recursos principais e as parcerias principais que eu preciso ter para poder ter esse segmento de clientes. Então, fica aí essa lição, esse dever de casa. Se vocês fizerem o seu Canva, pode tirar foto e me marcar lá no Instagram, quiser postar nos stories, eu vou ficar super feliz de poder ver o Canva de vocês. Vou mandar aqui o meu Instagram, é Simone na Sala. Então, se você fizer o seu Canva, pode postar e me marcar. Eu vou ficar super feliz, vou repostar, né, para a gente poder ver. Vai ser algo assim que eu acredito que vai ser bem legal. Ah, professora, mas eu fico com vergonha. Manda no direct, não tem problema. Mas se você falar, professora, não precisa postar, não. Eu não vou postar, pode ficar tranquilo. Mas assim, para que vocês façam esse exercício de desenvolver o seu próprio Canva. Então, fica aí essa lição, esse dever de casa. E a nossa dica de filme tem Val antes do Mickey, que conta a história do Walt Disney, ou do Walt Disney, como alguns chamam, né? Por incrível que pareça, esse filme está disponível na Amazon Prime e não na Disney Plus, né? Ou na Star Plus. E qual que é a lição que eu acredito, né, que é bem interessante de vocês aprenderem? Com muita dedicação e esforço, você pode trabalhar com o que você ama. Walt Disney é o próprio exemplo disso, né? Assistam esse filme para vocês entenderem mais sobre a história dele, sobre todas as dificuldades, as superações que ele passou e chegar a criar o império, né, do entretenimento que a gente tem atualmente.
certo? Gente, eu agradeço a todos vocês, né, que estiveram com a gente aqui no decorrer de toda essa disciplina. Agradeço a toda a equipe pedagógica que ofereceu suporte e tornou possível, né, essa aula para estar aqui com vocês. Vocês que estão assistindo sob demanda, um forte abraço para todos e estamos aí para que vocês, para ajudar vocês no que estiver ao nosso alcance, para que vocês tenham aí um excelente resultado e principalmente para que vocês consigam pegar tudo isso que vocês aprenderam, um pouquinho de cada coisa do que vocês aprenderam em empreendedorismo e colocar em prática para a construção da carreira de vocês, para que vocês sejam aí um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Eu sou a professora Simone Cardoso e foi uma alegria estar aqui com vocês ao longo dessas 9 semanas. Aprendi bastante e desejo que vocês também tenham aprendido bastante. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.